Carregando fornecedores, sincronizando base de dados, gerando relatórios. Chegou a nova era da informação. E você, já faz parte dela? Bem-vindos ao Procurement Data Lake. Mais uma vez, a gente está propondo esse nosso encontro do Linkana Talks, né? Eu vou dizer que a gente faz bimensal, mas esse é o segundo, então tem que manter agora a tradição de manter a cada 2 meses. E a gente tem tentado falar sobre o que a gente chama das principais tendências, das principais skills do comprador do futuro, né? E para mediar esse painel com o time da Elo, que está representado aqui pelo meu amigo João, vou ter o meu querido Zé Borbola, aí o mestre dos dados. Ele vai fazer uma intro legal aqui para vocês, para contextualizar todo mundo daqui da importância desse tema, até para vocês poderem levar um pouco desse mindset para as organizações de vocês. Então, eu já queria convidar você, meu amigo, para dar essa palavrinha introdutória aqui para o pessoal, antes de a gente começar com o painel. Eu vou trazer para vocês uma... Certamente vocês já ouviram falar de várias maneiras diferentes sobre por que dados são importantes, ciência de dados, analytics, sei lá, qual que é o nome que vocês já ouviram com mais frequência. E pela minha área de estudo, pelo meu tempo de atuação profissional, pelas coisas que eu já fiz nos últimos anos, eu talvez traga uma visão um pouco diferente do que normalmente a gente ouve falar, do que a gente lê, enfim, assiste, sei lá. Não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade. É um jeito de olhar para as coisas como elas estão acontecendo. E talvez seja uma perspectiva que, se a gente for colando com as outras que a gente tem mais contato, a gente melhore o nosso campo de visão e, portanto, amplie o nosso entendimento sobre por que tudo isso de fato é importante e talvez não seja uma moda passageira, diferente de tantos outros casos que a gente viu nos últimos anos. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre aceleração exponencial ou qualquer coisa que venha junto do adjetivo exponencial. Então, vamos supor que isso está acontecendo. Tem muita informação que reforça que isso está acontecendo, ainda que alguns autores discutam. Mas vamos supor que, de fato, a tecnologia esteja avançando numa velocidade crescente, muito diferente da que a gente estava acostumado há décadas atrás. Esse fenômeno é um fenômeno dos últimos 100 anos, mas certamente os últimos 40 a gente viu essas coisas acelerarem muito mais do que a gente estava acostumado. Essa aceleração, ela traz um problema central para a sociedade de uma maneira geral, e como empresas estão inseridas em sociedades, para as empresas também. Não só empresa, instituição, organização de poder público, instituição educacional, para todo mundo, essa velocidade cada vez mais rápida, ela traz desafios. Qual que é o desafio central disso? A maneira como, historicamente, a sociedade, as instituições da sociedade, as empresas, enfim, responderam a transformações tecnológicas, isso sempre ocorre de uma maneira reativa. Então, primeiro a tecnologia avança, esse avanço causa efeitos. Supondo que em 95 seja o momento que a internet se tornou pública e de amplo acesso, a gente demorou 25 anos, 30 anos, para perceber que tinha muito problema. A gente viu que o uso estava acontecendo de um jeito muito errado em vários aspectos. A gente foi lá e criou um novo ordenamento jurídico para tipificar esses problemas novos que aconteceram. Esse é o jeito que a sociedade humana reage à mudança da tecnologia. Quando ela acontece no espaço de tempo muito maior, essa resposta e essa adaptação ocorre sem necessariamente muitos engasgos e muitos percalços. Quando ela muda muito rapidamente, a nossa capacidade de se adaptar não acelera junto. Então a gente fica acumulando desafios e sem saber muito o que fazer, porque na medida em que a gente detecta uma mudança quando ela aconteceu, a própria mudança já é outra, e a nossa discussão, de novo usando o LGPD como exemplo, a nossa discussão sobre a LGPD e a maneira como a nossa lei aqui no Brasil está formulada, já não dá conta de resolver um monte de problema. E, de novo, é um desafio das próximas décadas, quiçá século, para a gente conseguir achar um equilíbrio nesse processo. Então, a velocidade, ela
aumenta o nosso desafio de conseguir se adaptar a essas mudanças. E na medida que a velocidade aumenta e a nossa capacidade não, esse buraco fica cada vez maior. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aqui vou falar uma primeira coisa que eu quero que vocês acreditem que exista, depois vocês podem desacreditar, para quem estuda sociologia da informação e sociologia do conhecimento, a gente imagina que exista uma base na sociedade. Eu estou pedindo para vocês viajarem aqui comigo e supor que essa base exista, tá? Existe uma base na sociedade que ela é composta pelos caminhos pelos quais a informação consegue circular. Toda nova tecnologia de comunicação, ela acrescenta caminhos e ela muda a velocidade e o padrão de circulação de informação. Foi assim com a escrita, foi assim com a prensa mecânica, foi assim com o rádio e assim por diante, e naturalmente assim com a internet. Todas essas tecnologias de comunicação nas suas épocas mudaram essa base, essa estrutura que está na base da sociedade, criando caminhos novos, e sempre que caminhos novos foram criados, a sociedade se transformou. Podia dar N exemplos aqui. Tem um livro chamado A Praça e a Torre, que discorre bastante sobre isso, para quem tiver interesse, que faz uma comparação entre o efeito da imprensa, da prensa mecânica do século XV e XVI com a internet hoje. Só que o que a gente demorou 200 ou 300 anos para alcançar, em termos de volume de informação produzida com a prensa mecânica, a gente demorou 15 com a internet. Então, a internet não só como tecnologia de comunicação alterou radicalmente essa estrutura que está na base da sociedade, criando novos caminhos e aumentando muito a velocidade de circulação, como ela mudou totalmente a nossa concepção de emissor e receptor de informação. Então, é como se esse avanço tecnológico, no sentido mais amplo, e esse avanço de tecnologia de comunicação, no sentido mais específico, tivesse redesenhado o tabuleiro do jogo. É um novo tabuleiro com novas regras, com novas missões. Então, os desafios que as organizações têm hoje para resolver não são os mesmos desafios que elas tinham há 25 anos atrás. O que significa dizer que, por causa desse processo que eu descrevi, os desafios e problemas que estão colocados para as organizações hoje são de uma natureza totalmente distinta dos anteriores. Não basta eu fazer mais do mesmo de maneira mais eficiente ou com uma margem de lucro maior, e isso garante a minha sobrevida, que é o que a segunda metade do século XX as empresas basicamente fizeram. Deixa eu ter economia de escala, deixa eu ter uma margem melhor, e isso foi empurrando essas empresas para frente. Hoje, o desafio é completamente diferente, não é esse o nosso objetivo da conversa aqui, falar sobre cada desafio, mas o que está colocado basicamente é que como esse contexto ele está em constante transformação e sob constante impacto dessas tecnologias que avançam cada vez mais rápido, o desafio hoje é como que eu entendo o que está acontecendo ao meu redor, eu empresa, e como que eu me adapto para conseguir sobreviver nesse contexto que está em constante mudança. Eventualmente, eu vou precisar fazer coisas que não estão no meu core business. Eu vou precisar tomar decisões ou criar unidades de negócio diferentes. Enfim, o desafio para sobreviver em um contexto que muda cada vez mais rápido, que muda com cada vez mais frequência, é o desafio de aumentar a minha capacidade de adaptação. Esse é um dos desafios centrais das empresas hoje, é fazer isso. É ter uma adaptabilidade melhor, meio teoria da evolução do Darwin. Não é a espécie mais forte ou a maior que sobrevive, é que se adapta melhor às mudanças do ambiente que ela está. Então, é um paralelo muito bom para a gente pensar sobre o que uma empresa precisa fazer nesse momento que a gente está vivendo agora. E daqui para frente também, porque isso só acelera. E aqui a gente pluga o tema de hoje e pluga o assunto de dados. De um lado, tudo que a gente fala sobre dados é uma externalidade, é um efeito colateral desse avanço dessas tecnologias nos últimos 30 anos, fundamentalmente. O processo de digitalização começa lá na década de 60, e lá na década de 60 já deram um nome para isso, chamado de explosão informacional, mas sem dúvida nenhuma ele se acelera dos anos 90 para cá. Então, esse processo de avanço tecnológico, ele vai hiperdigitalizando tudo, e é essa hiperdigitalização que cria um insumo para a gente falar sobre dados.
Então, a gente produz mais de 2,5 quintilhões de bytes por dia de informação, se a gente conseguisse quantificar tudo. E se a gente conseguisse contabilizar entre 2016 e 2019, antes da pandemia, tudo que a gente produziu de informação em bytes, a gente produziu em 3 anos mais informação do que todo o resto da nossa história somado desde a invenção da escrita. Então a gente está vivendo se dos anos 90 para trás era difícil ter informação, era custoso, era escasso, era complicado, às vezes até impossível conseguir obter informação, era caro, enfim. A gente, em 20 anos, a gente foi viver num mundo que tem um problema totalmente oposto. A gente vivia num deserto informacional e hoje a gente vive no dilúvio informacional. E as empresas como a gente conhece, as organizações como a gente conhece, elas foram criadas e concebidas ao longo do século XX para resolver um problema de assimetria e custo informacional. Essa estrutura piramidal, desse jeito que a gente conhece de uma organização tradicional. De novo, né, a gente podia mergulhar aqui para falar sobre, mas não é o ponto. Então, como que uma empresa hoje aumenta a sua capacidade de adaptação a esse mundo que muda cada vez mais rápido e aumenta e sobrevive, né? Teoria da evolução. É basicamente a capacidade que essa empresa vai poder desenvolver de processar dados, de saber que dado que ela vai trazer para dentro, o que é relevante e o que não é, como que eu tenho capacidade de processar isso internamente e como que essa minha capacidade de processamento se traduz, em última instância, em processos decisórios cada vez mais suportados por dados e pelos meus processos internos de estruturação de informação e produção de conhecimento. Então, o que a gente veio conversar aqui hoje é sobre um passo nessa direção de uma empresa que está evoluindo e trabalhando para que a sua capacidade de processamento e para a maneira como ela consome informação e como ela vai poder transformar essa informação em decisões mais bem suportadas, vai ter maiores chances de acontecer nos próximos anos. Então, tem alguns primeiros passos que foram dados, dentre os quais o tema do que a gente vai falar hoje. Então, é fundamental a gente discutir sobre o assunto de hoje, porque ele é um bom exemplo de passos na direção dessa empresa que está evoluindo para se tornar mais capaz de pegar todo esse dado, essa quantidade de dados enorme, que ele é cada vez mais produzido, porque a quantidade de dados sobe junto com a aceleração do avanço da tecnologia, e transformar isso numa capacidade de entender o que está acontecendo, num sentido amplo, e dar uma resposta para isso de forma que ela esteja sempre adaptada ao desafio que esse ecossistema em constante mudança está colocando sempre sobre a mesa. Então, evoluir na sua capacidade de processar, de coletar, de lidar com essas informações, é evoluir na direção de um aumento de uma capacidade de adaptação e, portanto, de chance de sobrevivência, de continuar relevante, de continuar entregando serviços e produtos, enfim, que sejam alinhados com as necessidades do consumidor, para inovar, seja lá para qual for a decisão que vai ser tomada. Uma primeira etapa muito importante é a etapa que a gente vai discutir hoje. Então, aproveito para convidar aqui os meus especialistas na história, até porque vocês vão contar essa história. Então, por favor, vou até colar aqui, porque eu não lembro o nome de todo mundo. Tiago, Murilo, João, juntem-se a mim aqui. Meu nome é Tiago, eu sou head da área de dados e analytics e Advanced Analytics, que a gente chama na Comgás, né? Também dou aula, gosto muito do tema, e aí, se você me permite, né? Você falou um negócio que eu gosto bastante, né? Adaptação da empresa, né? Eu costumo dizer para as pessoas que as empresas precisam ser uma barata. Você fala assim, nossa, que nojento, barata. Por que a barata? Barata é um dos animais, insetos, seja do que for, mais adaptáveis que a gente tem atualmente, né? Vou contar uma coisa para você que você vai falar assim, nossa, a barata, se cortar a cabeça da barata, ela ainda consegue sobreviver por alguns dias. Isso é o que as empresas precisam fazer hoje em dia,
né? Precisam se adaptar a todo momento, constante. Bom, eu sou Murilo, estou como gerente de excelência de supply chain na Comgás, estou lá 1 ano e 1 mês, e o nosso desafio é justamente unificar, centralizar as informações, dar informação de qualidade para os nossos negociadores e fazer uma transformação em suprimentos de uma maneira legal para trazer mais próximo de um negócio, né? Do negócio. Tirar ali suprimentos de ser o patinho feio que demora, que só emite pedido, mas de uma maneira ágil, com informações inteligentes ali, como a gente sempre flertou com a galera de vendas. Nossa, mas vendas tem tantas informações. Pô, a gente tem igual. É só saber trabalhar com o que a gente tem na mão. Prazer, pessoal. Meu nome é João. Eu sou Case Leader na Elo. A Elo é uma empresa de consultoria que atua ali em parceria com a Comgás para tirar esse negócio do papel. Então, quando Zé fala ali do dilúvio de dados, do quantidade imensa de informações, a gente fala muito de uma discussão muito forte de modelo, o que a gente faz com esse dado, seja um painel, seja qual aplicação que a gente coloca, mas também tem uma parte muito importante de como que a gente habilita, como é que a gente viabiliza que isso aconteça, aquela discussão de encanamento, a discussão de IDE, como é que a gente constrói data lake, como é que a gente puxa esse dado que hoje está capitalizado em vários sistemas, e como é que a gente consegue habilitar e permitir que a gente consiga viabilizar a tomada de decisão ágil, que a gente consiga dar insumos, informações, que a gente consiga realmente utilizar dessa riqueza toda. Boa. Só aproveitando até umas partes que vocês falaram, assim, e começando do começo. Qual o diagnóstico e qual problema ou desafio que a empresa estava enfrentando em um dado momento que fez com que esse hub acontecesse e fez com que vocês pensassem nessa solução, com esse desenho, com essas características? Da onde veio, qual era o diagnóstico e por que essa solução foi o remédio para aquilo que foi diagnosticado? Assim, conta um pouco do começo disso. Bem bacana a pergunta, assim. Só para contextualizar todo mundo rápido, né? Comgás é uma utility, né? E como uma boa utility, a Comgás usa SAP. Acho que esse contexto ele precisa ficar muito claro logo de início. Por quê? Quando você vê outras empresas, acabam usando bancos de dados de mais fácil acesso, e aí, às vezes essa área de dados demora um pouco para ser criada. A Comgás, então, é uma empresa utility, uma empresa baseada em SAP. Há pelo menos uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, a gente já tinha a área, mas a Comgás resolveu criar um plano de transformação digital, não só para a área de supply, mas para a companhia como um todo. Então foi daí que começou a nascer a necessidade de você falar assim, horas, como disse o José aqui, se eu vou ser digital, se eu vou entrar nessa enxurrada, um dos meus pilares precisa ser a área de dados. Eu preciso ter uma área de dados que me ajude a consolidar, que me ajude a trazer maior consciência sobre esse dado, e aí em cima dele a gente criar alguns cases para poder ser tracionado. Acho que tem um ponto que é muito importante que eu gosto de falar quando a gente fala de dados, é assim, legal, data lake, né? Não sei se aqui vai ter alguém tão técnico assim, chão de fábrica, que não gosta de chamar. O que você usa de arquitetura? É muito bonito. Posso passar horas discorrendo sobre a arquitetura. Mas se ela não tiver um case de negócio que devolva para a companhia, de nada serve a área de dados. Então hoje a gente tem o case com supply, que o Murilo vai comentar aqui, mas a gente tem uns cases com inteligência de mercado, cases com vendas, cases com CRM. Hoje a plataforma de dados, como assim a gente chama dentro da Comgás, ela já atende diversos projetos dentro da vertical de transformação digital. E aí a parte de supply é um deles. E aí como chegou na gente, né, Zé? Logo que eu cheguei ali junto com o time, a gente foi fazer um diagnóstico, entender melhor os números da área. E os números da área eram uma grande incógnita. A gente não conseguia falar o quanto de spend a gente tinha, que é a informação básica para uma área de suprimentos, o quanto cada comprador tinha de gestão de contrato, qual que era o consumo de cada contrato. E na verdade, eles diziam, só que cada vez que a gente voltava para questionar a mesma informação, o número mudava. Do mesmo relatório, o número mudava, porque cada um tinha a sua forma de extrair um relatório, cada um tinha a sua forma de concatenar informações, cruzar ali nas suas pivôs, nas suas fórmulas de Excel,
e a gente sempre tinha uma informação que eu não poderia dizer que ela era a nossa realidade. E aí lá atrás, no ano passado mesmo, o Thiago me puxou, já estava nessa recorrência com outras áreas da companhia, e ele me puxou para a gente embarcar nesse projeto. Falei, pô, é isso que a gente precisa, né? A gente já estava num movimento de entender a origem dos nossos dados, como que a gente fazia a limpeza dos dados, como que a gente deveria apresentar, como que eles precisam utilizar. Então a gente já estava nessa tocada, eu falei, excelente se eu puder canalizar isso em um único canal e ali será minha fonte única e verdadeira de informações. E aí, já contando um pouquinho, lá atrás a gente teve que fazer uma pausa. A gente fez todo o desenho, né, de etapas dos processos, do que a gente deveria subir, como que a gente deveria fazer, quais informações trazer. E quando a gente começou o projeto, a gente viu que a área não estava pronta. Então, na verdade, quem ia utilizar as informações não estava pronta. Ainda não era aceito pelos próprios negociadores ter uma área que ditaria quais informações eles deveriam utilizar. Então, a gente fez uma pausa ali no ano passado, a gente fez um desenho, fez uma pausa, e aí teve um trabalho bem grande com o nosso time mesmo, de trazer eles mais para perto, e meio que fazer com que eles confiassem na gente da forma que a gente montaria. Então, pô, você vai para uma mesa de negociação, o que você acha que você precisa? Eu preciso de A e B de dados. Você tem aí? Tenho. Então, de onde você puxou? Como que você fez? Posso fazer aqui? E aí a gente fazia da maneira que a gente já tinha entendido que deveria ser a maneira certa e discutia ali com ele de uma forma bem saudável qual que era a informação que ele deveria levar. E aí, dessa maneira, participando com eles desde o início de uma necessidade de uma RFI, uma RFP, como que a gente poderia ajudá-los e enriquecer eles para uma contratação. A área de supply foi a primeira área, foi o primeiro case. Fala um pouco, Thiago, como foi esse critério de escolha de qual case ou de qual área viria primeiro? Como que foi essa decisão, assim, para vocês? Acho que o primeiro ponto, né, para colocar para todo mundo aqui, que eu não coloquei na frase, assim, o lado positivo é que a companhia comprou a transformação e a área de dados. Então, diferente de muita empresa, isso não partiu de uma priorização de baixo para cima, né? Veio de cima para baixo. Hoje é até um ponto muito interessante, né, que eu gosto de contar para todo mundo. A gente teve um evento de lideranças do começo do ano, acho que o Murilo estava lá, com o presidente, e quem fala de dados é o presidente. Quem fala de inteligência artificial é o CFO. O pessoal ainda brincou, né? Você entregou cartilha para cada um? Eu falei, não, a galera tá conectada. Antes de vir para cá, e aí pegando esse seu gancho, eu estava em Campinas, que uma das nossas sedes é em Campinas, em reunião com a diretoria, justamente do primeiro projeto que deu a visão de toda essa transformação. A gente precisava fazer uma transformação na nossa inteligência de mercado. Tudo começou por ali, né? A gente precisava ter uma inteligência mais dinâmica, mais ágil, que pudesse se adaptar melhor ao que está acontecendo, porque quando você olha para uma utility, quando você olha para uma empresa de gás, você tem uma transformação natural acontecendo no Brasil, que você tem eletricidade, você tem eólico, você tem uma série de fontes de energias renováveis que aparecem mais forte agora, e isso aumenta a competitividade que a gente tem de valor energético, por exemplo. Então, cara, como é que a gente começa uma transformação por ali? Então, o primeiro case foi a inteligência de mercado. Qual foi a única sacada que eu acredito que é muito diferente? Quando a gente começou a desenhar a plataforma de dados por eles, eu sempre brinco que a gente quebrava dentro da plataforma de dados. Porque, por exemplo, um dos pilares da transformação de inteligência de mercado é o que nós chamamos de inteligência de custos, mas não a parte de supply, inteligência do CAPEX mesmo da companhia. Porque se você olhar a Comgás ela é o quê? Você conhece ela como uma empresa de distribuidora de gás, correto? Mas a Comgás é uma empresa de engenharia. Para o gás poder chegar na minha e na sua casa, ela precisa construir. Então, essa construção
ter uma inteligência em supply. Então a gente falou, putz, legal, vamos começar pela inteligência de mercado, que tem valor, tem um business case atrelado sobre ele extremamente enorme, mas quando ele entrava para dentro da plataforma, a gente quebrava. Foi por isso que eu consegui, logo que o Murilo chegou, eu falei, Murilo, chega aí, vamos trocar uma ideia. Você vai começar aí, você quer trabalhar com dados? Putz, você tem expertise? Putz, tenho. Cara, já tem alguma coisa aqui para você começar a brincar quanto a isso. Por quê? Porque o primeiro projeto que deu essa visão toda foi o projeto de inteligência de mercado. E aí, tá indo por diante. E só plugando um ponto aqui, quando você fala dessa questão dos cases, e da importância de você produzir esse resultado para a companhia ver, para que isso pegue tração e puxe, né, todo esse processo evolutivo, que métrica ou indicador, enfim, vocês usaram nesses primeiros cases para medir o efeito? Então, assim, gente, precisamos de uma nova infraestrutura, seja qual for a arquitetura, o desenho, a tecnologia, enfim, e a gente vai fazer esse case primeiro, usando essas coisas novas que a gente está construindo, e aí fui lá, fiz o case, enfim, coloquei o negócio em prática, e aquilo produziu um efeito. Como que vocês mediram esse efeito? E aí, comparando, antes a gente fazia desse jeito, agora aqui a gente tem um ganho XYZ, enfim. Primeiro, vamos de trás para frente, né? De novo, quando a gente resolveu fazer a transformação digital, todo o plano da transformação digital, não foi só um projeto que saiu. A gente desenhou 9 cases. Cada um desses cases que a gente desenhou, a nossa métrica foi o VPL. Quanto eu vou investir, quanto ele me retorna, né? Como é que a gente fez esse quanto ele me retorna? Primeiro, a gente usou muito case de mercado, seja Brasil ou fora, que, aliás, não contei para ninguém isso, né? A gente teve até problema, porque quando você olha para case fora do país, né? Se quiser comparar, por exemplo, com a Europa da vida, a gente tem uma certa diferença, porque a Europa é mais frio, então eles consomem mais gás, vê a crise energética que eles estão tendo agora, inclusive com a guerra. Mas a gente olhou alguns cases lá fora, como os caras faziam, e tropicalizou ele para dentro de casa. Então a gente olhou 9. Dos 9, a gente viu quanto cada um retornava de VPL, quanto eu vou investir e o quanto isso me retorna. Então, por exemplo, logo de cara saiu lá inteligência de mercado. Por incrível que pareça, o segundo foi a área de supply, né? Olhar melhor os nossos contratos, olhar melhor os nossos compradores. O Murilo vai contar aqui para vocês. Cara, a gente tem como a gente é uma empresa de engenharia também, a gente tem muito fornecedor, muita performance, a gente contrata demais, né? Então esse foi o segundo caso. O quanto eu vou investir, o quanto me retorna, olhando o case de lá de fora e comparando versus o que eu faço hoje com a mão. Então, por exemplo, a gente estava agora dando um resultado, uma parcela de um dos primeiros projetos como resultado absurdo. Um dos comparativos foi agilidade. Então agora eu consigo ser mais ágil. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, eu consigo olhar no horizonte muito maior de informações do que eu olhava anteriormente. Só para vocês terem uma noção, nessa área de mercado que a gente estava fazendo, e que vai acontecer aqui com o Murilo agora, a gente manualmente olhava 2 campos. Três features, vamos chamar assim. Hoje a gente olha 480 com alguns modelos de machine learning, não terminou. Essa é a primeira release ainda. Então foi assim que a gente conseguiu dar esse baita desse salto. Murilo, já pluga aí para contar um pouco sobre como foi a construção desse case, os primeiros efeitos positivos que vocês viram, como que vocês mediram isso, enfim, conta um pouco dessa construção dentro de supply. Bom, primeiro o pessoal da Elo ajudou muito a gente a fazer o mapeamento do que a gente queria, por que a gente queria, como que nós utilizaríamos, qual seria o nosso quick win, qual seria o moonshot. Então a gente teve todo esse desenho mesmo para sustentar tudo o que nós nos dedicaríamos a isso, né? E aí, eu comentei que ano passado ali a gente não conseguiu dar sequência direta no projeto. Nós retomamos esse ano, depois de já ter uma certa maturidade, com as informações que a gente estava trabalhando, que as informações eram seguras, e já tendo a confiança do nosso time também, em que nós somos os fomentadores e quem alimentamos eles com informações. E aí foi quando a gente começou o trabalho muito mais técnico e de arquitetura, falando assim,
esse dado, de onde ele vem, o que eu preciso, depois eu vou cruzar ele com o quê? Para ir fazendo um check em todos os boxes que nós criamos de retorno do projeto. E até a Lincana é onde entra aí no papo, como ela ficou sabendo que a gente puxou o pessoal para um papo, falou, a gente vai subir também as informações do nosso SRM, informações dos nossos fornecedores, que a gente quer cruzar isso também para poder ter insights de qualidade. E acho que o João pode comentar um pouco mais desse trabalho aí de subida. Falando em retorno, já te passo, João, falando em retorno que você comentou, hoje a gente ainda não consegue dizer o retorno exato, a gente tem um retorno estimado, mas não tem um retorno exato, porque a semana passada, retrasada, a gente fez a primeira subida de dados em produção. Então, durante todo esse projeto, foi a dificuldade aí que o João vai contar um pouquinho. É legal falar um pouco sobre os desafios de colocar isso de pé, né? Conto, e tem muitos, tá? Já adiantando. Então, quando a gente fala dos desafios de colocar isso de pé, acho que tem desafios ao longo de toda a cadeia de estruturação Data Lake, de perinização Data Lake, operação Data Lake, até o uso do dado lá na frente, que é quando eu entrego e consigo viabilizar alguma análise, algum modelo, alguma coisa mais robusta, né? E para começar, tem um desafio muito grande de multidisciplinaridade. Então, trabalhar com business analíticos é algo que é fundamentalmente multidisciplinar. Eu preciso trabalhar com o pessoal de engenharia de dados, o pessoal de DE, o pessoal mais técnico que vai trabalhar a modelagem, a arquitetura de dados, vai trabalhar toda a parte de desenvolvimento, o pessoal de mais DS, então a galera que vai pegar esse dado, usar para gerar o modelo, para fazer alguma coisa. E acho que você tem que estar muito alinhado à discussão de negócio. Ao longo de todo esse caminho, você precisa estar aterrado com uma proximidade muito forte do pessoal de gestão, pessoal de negócio, e fazer toda essa galera conversar, falar a mesma língua e colaborar é fundamentalmente um desafio. E essa multidisciplinaridade é um negócio que realmente a gente tem que trabalhar no dia a dia mesmo para fazer esse pessoal conversar e colaborar bem. Né? Quando a gente fala de estruturação da Data Lake, aí já colocando trazendo os dados e puxando, acho que tem 3 principais desafios quando a gente olha. Um é tangibilizar o trabalho de DE. Então, como eu falei, esse trabalho de engenharia de dados, esse trabalho de encanamento, é algo que ele é muito distante do mundo de gestão. Quando a gente fala de modelo de machine learning, até análise estatística, é algo que é próximo ali do negócio, você consegue entender com um pouco mais de facilidade. Agora, falar de modelagem de dados, falar de arquitetura, falar do desenvolvimento ao longo das camadas da Data Lake, vai de raw para trusted para refined, vai de dev para QA para produção, é um negócio muito mais difícil de tangibilizar. Então é mais complicado falar essa língua e conseguir aproximar ali, conectado com um viés de multidisciplinaridade, né? O segundo ponto, eu acho que é muito trabalhar o Data Lake como uma fonte centralizadora de informações, né? Isso passa porque os dados existem, o dilúvio de dados estão lá, mas eles estão no SAP SCC, no SAP Ariba, no SAP CCS, em alguns casos de forma não tão estruturada, no planilha Excel, ou em algum outro sistema. E o Data Lake, como o centralizador de dados, aí, como você falou, fonte única de verdade, né, dele ser a plataforma onde eu vou plugar essas soluções e observar esses dados, traz um desafio inerente de desenvolvimento, porque eu preciso pegar esses dados que têm formatos diferentes, requisitos, naturezas diferentes e trazer de forma semi-estruturada, estruturando eles ao longo do Data Lake, mas também porque o Data Lake ele é uma solução agnóstica ao sistema. Né? O dado que está lá não é o dado do SAP tal, ele é o dado de contratos, ele é o dado de pedidos. Então, você trabalhar um pouco do formato da modelagem de dados para permitir trabalhar diferentes sistemas fontes, diferentes formatos, diferentes naturezas, acho que é um desafio considerável. Tá? E aí, falando um pouco do terceiro desafio ali, na estruturação do Data Lake, eu acho que é muito como é que a gente trabalha o legado. Então, quando eu estou construindo Data Lake, quando eu estou construindo e fazendo esse encanamento, o meu formato de preenchimento, quando eu busco uma série histórica mais longa, ele possivelmente vai mudar ao longo do tempo. Ele possivelmente vai, no caso extremo, o mesmo campo vai ter natureza de dados distintas quando eu olho uma série histórica mais longa. Então, trabalhar esse legado, trabalhar a forma como esse comportamento dentro de uma mesma tabela, de um mesmo dado muda, acho que é um ponto
inerentemente desafiador e algo que não tem muito receita de bolo. Eu tenho que tratar caso a caso. Esse tratar caso a caso é o que traz sempre complexidade, tanto de tempo, quanto de perfil, quanto de solução, que eu preciso sempre ter uma estrutura muito robusta, e aí entra o Thiago e a interface que a gente tem com ele, de arquitetura, de governança, que vai ajudar a gente que bota a mão na massa e implementa e personaliza junto à área de negócio a conseguir trabalhar dentro de um mesmo padrão, dentro de um mesmo formato, taxonomia, catalogação, para a gente conseguir trabalhar e construir esse dado de forma bem estruturada. Boa. Eu acho que esse ponto que você traz quando você fala sobre esse desafio da multidisciplinaridade, né? Então, quando você até falou alguma coisa do tipo, parece que você fala uma língua diferente, né? Tem dialetos diferentes. Então, você tem as áreas de negócio que vão ter um nível de alfabetização de dados, em tese, baixo, porque tudo isso é muito novo, obviamente. E aí as pessoas que trabalham com dados, que são mais especialistas sobre isso, que são mais alfabetizadas, são mais versadas nesse dialeto e nesses termos todos, enfim. E esse talvez seja um dos principais desafios das empresas atualmente, que seja elevar o nível de alfabetização de dados nas áreas de negócio, porque, entre outras coisas, o consumo dessas informações ou a adoção dessas novas soluções, tudo isso vai melhorando, né? O processo de transformar a informação em decisão melhora, uma série de outras coisas. Então, assim, a partir desse cenário, né, dessa discrepância de conhecimento que existe entre áreas de dados e áreas de negócios, e vocês até mencionaram, né, quando você falou dos compradores que tinham dificuldade no começo, aí vocês foram lá e fizeram uma construção juntas. Imagino que tem um impacto positivo na adoção por parte dessas pessoas. Mas aí eu queria ouvir um pouco de vocês, dado esse desafio e essa discrepância de conhecimento com as áreas de negócio, como que isso impacta na decisão de como que esse processo de evolução digital e analítico vai crescer, para a direção que ele vai? Se eu vou primeiro para uma área de negócio X ou primeiro para uma área de negócio Y, qual que é a visão de vocês sobre esse processo e como vocês estão olhando o desenrolar e a evolução disso tudo que vocês estão construindo hoje, assim? Acho que a pergunta é muito boa, né? Assim, eu defendo muito que o maior desafio que todas as empresas têm atualmente chama pessoas. E aí a Comgás, de novo, teve uma sacada muito boa, né? Que ela chama tudo de pessoas. Por exemplo, jornada do cliente, jornada do fornecedor, jornada de não sei quem, do funcionário, tudo é pessoas. O primeiro grande desafio é pessoas. Porque, me permitam falar assim, a parafernália técnica, você vai no Google e você traduz ela em 2 segundos, assim, né? A internet, como você estava falando, virou um canal muito grande de conhecimento, fácil. Como que a gente está resolvendo isso? Debaixo da minha estrutura da área que eu tenho lá, então eu tenho uma área de engenharia de dados, eu tenho uma área de ciência de dados, tenho uma área de projetos, que é onde conecta aqui com o pessoal bastante, e tem uma área de governança, o que para mim é chave e é o maior sucesso que eu tenho. Você fala assim, pô, mas o sucesso não é o cientista de dados, o DE, é legal, é sucesso, mas a governança de dados é quem faz esse fechamento e o sucesso. Por quê? É eles que estão fazendo a comunicação. Então eu brinco que eles são chatos, evangelizadores chatos, eles estão o tempo todo comunicando, eles estão o tempo todo fazendo treinamento, eles estão o tempo todo fazendo workshop, e não é com a área técnica. Porque aquele cara que já é o DE, o cientista de dados ou desenvolvedor, esse cara para mim é legal, eu faço um outro treinamento com ele. Quem eu quero? Eu quero os compradores. Quem eu quero? Eu quero o time de vendas. Eu quero esse cara. Eu quero treinar esse cara, eu quero trazer o workshop desse cara, eu quero que esse cara defenda a plataforma de dados. Eu quero fazer o Murilo, que é o que está fazendo aqui agora, ele defender a plataforma de dados, não eu. Porque eu sou um cara tech, eu sou um cara de tecnologia. Então a área de governança hoje da Comgás, a governança de dados, é responsável por isso. A gente tem uma rede social interna dentro da Comgás, como muitos de vocês devem ter aqui. Então, semanalmente, por obrigação, se solta 3 a 4 comunicados. Sempre. A cada 15 dias tem um workshop diferente. Seja da plataforma de dados, do catálogo de dados, de Power BI, né? Assim,
depois vocês podem até perguntar, eu respondo. A gente está abrindo mais do que o Power BI. Essa é uma novidade muito grande dentro da Comgás, que eu vou pegar muita gente de surpresa. Eu estou conectando a plataforma de dados ao Excel. Eu falo assim, cara, mas é loucura, você não quer matar o Excel? Mas o cara, o comprador, ele trabalha com Excel, ele não vai, cara, não, mas ele vai aprender o Power BI, vai, mas não vai querer usar, porque no final do dia ele quer fazer o quê? Uma tabela dinâmica. Então eu consegui colocar na estrutura técnica uma forma que o Excel é uma ferramenta segura e que eu vou poder usar. E não importa, pessoal, hoje a Comgás, a gente deve estar aí, sei lá, 70%, 80% totalmente home office, né? Poucas pessoas estão indo para o escritório, então a gente poucas vezes está fazendo encontro como esse. A gente faz encontro como? Virtual. Cada encontro dá 80, 90 pessoas plugadas lá para poder conhecer alguma coisa. Então acho que essa é a maneira que a gente está fazendo para andar um pouco mais. E aí, Zé, a nossa transformação e evangelização aí, como disse o Thiago, né, com os nossos compradores, primeiro a questão deles terem confiança na gente de como a gente passaria aqueles dados. Botando na mesa, discutindo e informando para ele, debatendo, né, qual seria a melhor metodologia, o melhor cruzamento de informações e não que nós fôssemos a verdade, mas para atender, de novo, qualquer transformação, qualquer inovação é de pessoas para pessoas. Então, se eu fizesse algo totalmente descolado deles, ia nascer morto. Então, esse foi o primeiro grande trabalho de sentar ali com eles e entender realmente a necessidade. Depois a gente escreve, é isso? É isso. Então, tá bom, agora a gente só trabalha assim. Quando você for fazer, me chama, tá bom? E aí, quando ele ia fazer, a gente não deixava ele fazer. Primeiro a gente fazia para ele, porque é uma das principais tarefas do nosso hub, é fomentar eles com essas informações. Então eu já tiro um workload do cara, o cara já fala, pô, literalmente estão trabalhando aqui para mim, ele já fica um pouco mais tranquilo com isso. Segundo, aí a gente tem esse trabalho de comunicação muito forte das iniciativas que a gente tem, não só para a companhia, mas internamente também. Então, pessoal, agora a gente está tem tal informação nova disponível de fornecedor no Linkana. Agora a gente tem esse novo painel aqui, esse novo BI, onde vocês consultam XPTO informações. E aí tem comprador que ele vai utilizar isso como um mantra na vida dele, todo dia ele vai entrar e vai consumir aquelas informações e não vai questionar. Tem aquele cara que a gente ainda vai ter que trabalhar, que ainda trabalha no dia a dia, que ele me fala, mas me passa o relatório que alimentar isso em Excel, por favor? Então aí a gente vai ter que mostrar para ele que não, o que você precisa, por que você quer, como que a gente te ajuda. E aí tem aquele outro cara também que, conforme a gente vai munindo ele de informações, deixando ele curioso para o que a gente está fazendo, para onde a gente quer chegar, como que a gente está indo, ele embarca junto com a gente e ele passa a ser esse promotor de tudo que a gente está fazendo. Então ele passa a conhecer um pouco mais da tecnologia, um pouco mais de tecnicidade, passa a participar ativamente dos nossos fóruns, contribuindo, criticando. A gente até criou um form para a galera, falando, o que tá ruim? Senta a lenha aqui. E aí a galera ia lá de maneira anônima e colocava. Então isso ajudou muito a gente também, deixar eles confortáveis para falar, tá ruim, tá no caminho errado. Eu ia te fazer uma pergunta que você acabou esbarrando um pouco, que é se a gente pudesse usar uma caricatura aqui de um perfil que tem sido mais resistente do processo de adoção, assimilação, e um outro perfil, de novo, né, uma caricatura, que absorveu isso melhor e que está avançando, sendo promotor, enfim. O que você diria que tem de diferença entre esses dois perfis? E do perfil que adotou e que está assimilando, enfim, promovendo, vocês já conseguiram detectar algum tipo de ganho ou alguma coisa nova que esse perfil está fazendo com aquelas informações, além do que ele já fazia antes, tradicionalmente? Já tem uma análise nova, já tem uma provocação nova de um outro cruzamento, por exemplo, que ele está chamando, se a gente cruzar isso com isso, talvez aqui tenha uma oportunidade, enfim. Como que o perfil mais resistente e o perfil mais assimilador, sei lá, como que esses dois perfis têm evoluído dentro da companhia? E se esse perfil mais assimilador já está usando esse conhecimento novo para extrapolar aquele tipo de conhecimento, aquele tipo de análise ou informação que ele tradicionalmente já acessava?
Excelente. Bom, o perfil um pouco mais tradicionalista, vamos chamar assim, a gente não deixa de dar informação para ele da maneira que ele espera, que é ali no Excel. Mas quando a gente extrai aquelas informações para ele e vai munir ele com aquelas informações, então a gente trabalha junto com ele para chegar na informação que ele quer, para ele ter o mínimo de ação em cima daqueles dados, né? De corromper a informação que a gente está passando para ele. A gente fez alguns testes no início, fala, pô, me fala o seu spend. E aí a gente fazia da forma que a gente tinha combinado antes de fazer. A informação nunca batia, porque a metodologia, a disciplina de como ele ia fazer não estava dentro do dia a dia dele ali, ele não tinha incorporado, e nem deve, não é a atividade dele. O cara está ali para buscar as melhores contratações, melhores produtividades e eficiência para a companhia. Então ele não deve ficar focado nisso efetivamente. Né? Então a gente não deixa de munir de informações. Então ele quer saber esse insight para já ir lá e falar primeiro com o requisitante, falou, pô, como que você estimou isso? Segundo, chegar no fornecedor e negociar uma produtividade em cima do consumo que vai aumentar. E o inverso também, tá ali com um contrato de 5 anos, deu 2, 3 anos, o contrato não chegou a 30% de consumo, ele quer esse insight para falar, pô, na hora de ou negociar um aditivo ou rescindir, eu vou tomar um pau por desequilíbrio econômico do fornecedor, que ele me mobilizou X pessoas, X equipamentos, e eu não consumi nem 50% do comprometido em contrato. Então o pessoal já começa a buscar a gente para dar esses insights aí de que eles gostariam de ver. Caso haja, comparando esses dois perfis, tem alguma característica que é mais presente num perfil ou no outro? Sei lá, um geracional ou uma área de formação específica? Tem alguma coisa assim que está mais presente em um desses perfis ou não? Não, Zé. Não consigo te trazer nenhuma, porque eu tenho gente com muito tempo de Comgás que abraçou o projeto e gente com muito tempo de Comgás que fala, putz, isso daí não vai vingar. Gente mais nova, com a mesma visão também, gente que veio do mercado com a mesma visão. Bom. Então não consigo te dizer, e é muito legal ver isso assim, na diversidade, na diversidade do time a gente não consegue identificar e falar, pô, é a geração aqui dos 40 a mais que está sendo a nossa pedra no caminho. De maneira nenhuma. Tem muito 40 a mais lá que são os nossos promotores. Acho que tem uma diferença assim, cara. Assim, o cara que usa o Excel, você vai identificar na sua empresa. O cara que usa o Excel. Esse cara que usa o Excel, esse cara não quer sair do Excel. Dá o Power BI, o R, o Python, o X, o Y, não interessa. Ele pode ter 15 ou ele pode ter 100 anos. Ele usa o Excel. E para ele o Excel é a melhor ferramenta. Vou contar um negócio rápido para vocês, o que a gente fez na Comgás. E eu dei graças a Deus de estar virtual, senão eu tinha morrido. A Comgás permitia que você exportasse dados pelo Power BI. Cara, isso infringe um ponto de segurança de dados. A primeira coisa que eu fiz foi lá e pau, cortei. Cortei, literalmente. Aí, erroneamente, as pessoas começaram, mas o meu dado não é da LGPD, por que você cortou? Eu posso exportar também. Até teve um diretor que eu falei assim, um executivo, não tem problema, cara, seu dado é o quê? Não, meu dado é isso, seu dado é SOX. Beleza. Se vazar seu dado, o que acontece? Todo mundo que encostou no dado vai para a rua. Eu falei, ué, então qual é a diferença da segurança para um dado da LGPD de um dado para SOX? Então, a característica principal é, a pessoa que usa o Excel quer continuar usando o Excel. Essa é a principal característica. E aí, conforme o Murilo disse, importando a idade que ele tem. Né? Como é que ele vê diferença sobre isso? Quando ele ganha produtividade. O fato dele ter a plataforma de dados hoje está fechado, está bonitinho, conciso, e se ele liga de novo Power BI, R, Python, qual for, e ele tem produtividade, ele vai vender isso para todo mundo. Se ele tem uma plataforma de dados que é maravilhosa, de última geração, e ele não vê produtividade, não interessa, ele não vai utilizar. E aí, deixa eu só pegar um gancho rápido que você perguntou para o Murilo aqui, deixa eu responder. E o que é o contrário? O contrário é o cara que achou agilidade. É o cara que viu agilidade. Então, assim, de novo, pessoal, eu sempre falo para as pessoas que eu já trabalho com dados há alguns anos já, bons anos. E eu dei uma sorte grande na Comgás, a diretoria e o presidente comprar hoje isso. E aí, hoje, na reunião de hoje, quando acabou, porque é um outro ponto que a gente comentou que é desse assunto, que o desafio é qualidade de dados, que você deve viver aí, que no Brasil a qualidade de dados beira os 40%.
Aí eu falei, pessoal, só que eu preciso de uma ajuda, porque eu vou começar a ser chato na parte do input do dado para a gente melhorar a qualidade de dados. Aí ele levantou, e ele é um lorde, aquele presidente. Ele levantou e falou, é isso mesmo, a partir de agora ninguém cria mais nada se não passar por você. Temos que popularizar a plataforma de dados, tem que partir pela diretoria. Isso eu achei muito interessante, porque isso é o oposto. É o cara que viu a agilidade, viu a possibilidade. O projeto do Murilo, eu ainda estou muito com o Murilo, mas, por exemplo, eu tenho um projeto que mexe ao mesmo tempo com 5 áreas, e aí o cara consegue ver um insight diferente. Opa, você mexeu nesse caso aqui, cara, então aqui eu consigo vender mais, aqui eu consigo olhar para o cara. Então, o cara que viu agilidade é o cara que vende. E o cara que gosta do Excel, esse é o cara que não sai. Eu vou te fazer uma pergunta sobre governança, mas primeiro eu queria perguntar para o João, ainda nesse contexto da multidisciplinaridade, de ter uma maior taxa de adesão, de assimilação, às vezes dentro de uma mesma área de negócio que está sendo atendida, você tem uma variação muito grande. Olhando para os projetos todos que você já participou, enfim, imagino que sejam empresas de segmentos distintos e tal, como que você diria que está todo mundo na mesma posição do tabuleiro e com os mesmos desafios, com as mesmas taxas de sucesso e insucesso? Os obstáculos são os mesmos para as organizações de uma forma geral? Ou você vê segmentos ou indústrias que talvez estejam um pouco mais à frente ou tenham uma dificuldade um pouco maior? Qual que é o seu olhar sobre isso, você olhando de fora, assim? Cara, definitivamente você tem uma diferença de maturidade entre segmentos, principalmente associado a nível de digitalização desses segmentos e histórico de digitalização. Então, quando você olha, por exemplo, na área de saúde, estava conversando com o Léo antes do papo aqui, eu trabalhei muitos anos na área de saúde, e a área de saúde é uma área que tem um mar de dados muito grande. Você tem um nível de geração, coleta e armazenamento de dados que é muito grande. Só que, e aí principalmente eu trabalhei muito no público, né? Eu sou de Brasília, entrei na Elo para Brasília e a gente tem um histórico de projetos no público muito forte. Quando você olha os dados do SUS, você tem dados abertos, uma riqueza de dados muito grande, você tem uma política de transparência que cara, benchmark no mundo. O uso de dados é muito baixo. Então você tem uma quantidade absurda de dados sendo coletada, quantidade absurda de dados bem estruturado, e um uso muito baixo, muito pouca gente fazendo alguma coisa com esse dado. Então depende muito ali do nível de digitalização, quando começou e a maturidade de transformação digital dessas áreas, tá? Mas na prática, para botar essa galera para usar esse dado, para aumentar o nível de adesão e trazer subir um pouco da barreira, você precisa do quê? Você precisa que ele saiba qual dado utilizar. Então, como que eu consigo mapear, catalogar esses dados e aí deixar claro para o usuário qual tipo de dado ele tem acesso e ele pode trabalhar. Eu preciso dar acesso a esse dado, ou seja, o cara ele precisa saber aonde eu encontro esse dado, como que eu uso esse dado e aí como que eu tenho acesso a ele. E aí, Tiago, essa do Excel, acho que o pessoal vai fazer uma festa lá, porque facilita muito para esse cara da ponta como que ele usa esse dado plugado direto na plataforma, e eu preciso saber o que fazer com esse dado. Então eu preciso aumentar o meu leadership, eu preciso aumentar o meu aculturamento de dados mesmo, para o cara pegar esse dado, sabendo qual dado que sabendo como que eu acesso ele, o que eu faço com esse dado, para eu conseguir fomentar cada vez mais projetos, para eu conseguir fomentar cada vez mais esse uso, e eu conseguir subir cada vez mais a barra de maturidade digital desse usuário, desse cara da ponta. Eu acho que esse desafio que você descreveu é também fundamentalmente um desafio da liderança das organizações. Com certeza. E acho que isso o Thiago destacou algumas vezes, dessa questão do perfil da liderança da Comgás. E, assim, há 10 anos trabalhando com consultoria, com várias empresas de segmentos diferentes e tal, a liderança tem a chave do cofre e passa por ela uma grande parte da taxa de sucesso de qualquer tipo de iniciativa de dado, e ela também tem o martelo da desgraça na mão, porque ali também, curva de rio, o negócio empaca e não anda, né? E acho que da mesma forma que você fala sobre esses diferentes níveis de maturidade, diferentes níveis de cultura de dados nas organizações,
eu acho que cabe esse mesmo raciocínio para os níveis de aculturamento e conhecimento que estão nas altas lideranças de várias companhias, de várias organizações. Porque, de novo, se o CFO não falar sobre dados, vai ser complicado produzir algum tipo de mudança mais estrutural, enfim, e passar por todos esses obstáculos que a gente precisa passar nesse processo de evolução. Esses obstáculos de processo de evolução passam por uma evolução também da governança, de como ela se dá, como que você vai garantir lá o single source of truth, né? Que aquele dado que está ali disponível, ele está correto, ele foi coletado na frequência adequada, ele é real em comparação com o que gerou aquela informação, enfim. A ideia de governança, a política de governança, a maneira como ela se dá, ela evolui junto na medida em que esses processos de evolução, de infraestrutura, de utilização e tal, vão mudando nas organizações. Como que é enfrentar essa questão do ponto de vista da governança para vocês? Acho que governança, como o nome mesmo já diz, já me permite uma expressão, é um inferno, né? É um inferno. A Comgás, ela está ainda por um processo de maturidade dessa governança. Só que eu acho que é chave. Se você não tiver uma governança ativa, evoluindo, como você mesmo comentou, junto com todos esses processos, não interessa. Não interessa. Não, mas eu tenho aqui 50 cientistas de dados e eu vou fazer modelos de inteligência artificial. Parabéns. Você vai jogar no lixo. Nossa, mas você... Cara, assim, se você for ver, eu sou cientista de dados, eu tenho formação nisso, caramba, 4. Só que se você não tiver o dado com a frequência correta, se você não tiver o dado com a melhor assertividade possível, não interessa. Todos os seus insights, todos os seus modelos, você vai jogar no lixo, porque não são verdadeiros. Agora, o que a gente está conseguindo fazer? Crescer isso ao longo da vida. Estamos no suprassumo? Tá longe do suprassumo. Estamos interessante. A gente já consegue fazer algumas coisas boas, mas a gente ainda tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade com a qualidade do dado. A gente tem muita dificuldade que aqui a gente está falando sobre o dado dimensional, que eu chamo, mas a gente fala muito pouco ainda do nascimento do dado. Muito pouco. Se até me permite aqui rápido, dentro do assunto de governança, tem um novo tema, um conceito que eu estou tentando gerar dentro da Comgás, né? E estou até escrevendo sobre ele, que é o conceito do AI First. Cara, o pensamento da inteligência artificial primeiro, mesmo que você não vá construir uma inteligência artificial. Aonde eu quero chegar com isso? A partir do momento que você tem esse pensamento da ideia do dado, quando você vai construir o sistema transacional, você toma cuidado quanto a isso. Vou dar um outro exemplo quanto a isso. Semana passada, teve uma gerente de vendas, que é muito amiga minha, falou, pô, Thiaguinho, eu preciso que você dê o quê aqui numa solução, o que você acha? Eu falei assim, legal, né? Me conta aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um formulário aqui com 80 campos, o que você acha? Eu falei, joga no lixo. Acho que você deve jogar no lixo. Não, mas eu comecei o projeto agora. Eu falei, pode jogar no lixo. Ninguém vai preencher 80 campos. Seja honesto, ninguém preenche 80 campos. Esses 80 campos, você vai preencher 10, 20% desses campos. 80% você vai ter esse campo o quê? Vazio, com baixa qualidade. Aonde? Dentro da plataforma de dados. Aí o Murilo vai querer usar um desses campos. Quando ele olha lá, baixa qualidade, ele não vai conseguir utilizar. Então, quando você nasce o sistema na ponta com o pensamento de inteligência artificial, generalizando, obviamente, pessoal, o que você faz? Faz você ter mais cuidado com aquele dado que você vai entrar. Você facilita o lado da governança que você tem. Hoje, de novo, a gente está com uma maturidade bacana, está evoluindo bem. Dentro da governança, a gente colocou a parte de segurança, que volta de novo ainda dessa qualidade. Tem a segurança desse dado. Porque o cara, que nem o João falou, nossa, se você conseguir liberar no Excel, vocês vão fazer um busto seu. Ao mesmo tempo, o time da segurança tá com a espada querendo arrancar minha cabeça. Porque falou, cara, como é que você vai liberar o Excel pro cara do faturamento ou pro cara das vendas? Porque, cenário que toda empresa deve ter, beleza? Excel é liberado. Aí o que o cara faz? Toda empresa tem esse cenário. O cara de vendas. O cara tá trabalhando lá com vendas, blá, blá, blá. Putz, o cara arrumou um novo trampo. Normal isso. O cara trabalha em 1000 empresas diferentes já. Normal, o que o cara faz? Putz, estou saindo. O cara vai lá, mete um pendrive, ou agora joga no Google Drive, exporta a lista de clientes que ele atende ali, joga para algum outro lugar e chega lá no outro lugar e ele começa a ligar. Beleza?
A gente está falando aqui de proteção de dados, do dado que é valioso para dentro da companhia. Isso o time de governança está vendo. Isso a gente está implantando técnicas que conseguem logar tudo que as pessoas estão fazendo. Então, eu vou liberar o Excel? Vou, mas eu vou continuar logando tudo que ele está fazendo. Para quê? Para que eu consiga manter essa governança. É só assim que eu estou fazendo. E aí, colaborando com o que você comentou aqui para fechar, Ivan, sim, a diretoria tem que estar muito comprado sobre isso. Como eu te falei do início do Excel, que a gente foi lá e matou do Power BI. Aí eu estava numa reunião com a diretoria e o diretor falou assim, então foi você, né, cara? Eu falei, fui eu, cara. Ele falou, não, fez bem. Porque eu fui tentar, ele falou para mim, eu fui tentar exportar e eu não consegui. E achei que fosse alguma coisa. Então, para não dar uma carteirada, palavra-chave, para não dar uma carteirada, eu resolvi, cara, olhar o Power BI, como é que tinha, eu resolvi olhar. Então, essa governança, alinhado com a diretoria, funciona, pessoal. Forma diferente, você tentar fazer só por baixo, não funciona, cara, não funciona. Eu estou super de acordo contigo. E aí, aproveitando, você falou muito bem da liderança, de tudo que deu certo, de tudo que funcionou e tal. E os obstáculos, e as dificuldades, e os erros, e os tropeços da vida real? Tem vários. Volta de novo pro assunto. Pessoas. Primeiro tropeço, pessoas. Porque, vamos lá, você quer montar uma área de dados no mercado que não tem pessoas disponíveis para trabalhar. Beleza? Não tem. Esse é o primeiro obstáculo, o primeiro erro. A gente, ano passado, tentou fazer mais projeto do que a gente conseguia. Não tinha pessoas. Tem a Ela, um parceiro meu, o diretor dele é parceiraço meu. Teve uma hora que o próprio diretor da Ela virou para mim e falou, Thiaguinho, vamos conversar, vamos dar segurada. Eu não consigo mais pegar projeto contigo. Por quê? Não tem pessoas. Então, esse foi o primeiro erro. O segundo erro que a gente colocou, até num outro projeto, não, legal, mas vamos tentar fazer algo a mais do que a gente está pedindo nesse exato momento. A maturidade da empresa ainda está crescendo. Fazer o algo a mais é legal, é divertido, mas como a empresa não tem maturidade, não resolve. Vou contar um caso rápido aqui para vocês, que é um bebê meu que eu tenho, muito legal. A gente tem um projeto que faz forecast de compra de gás no mercado. Né? Se você trabalha com utility, você deve saber como isso funciona. Você não pode errar 5% para cima ou para baixo. Isso gera multa. Cara, a gente tomava multa anualmente, aí, sei lá, em torno de 50 milhões no ano de multa. A gente foi lá e fez um modelo. Para quem conhece de machine learning aqui, ou técnicas avançadas, a gente fez um ARIMA. Aí uma das pessoas falou assim, não, vamos fazer um deep learning, cara. Porque o deep learning vai ficar legal. Eu falei, não. Não, mas você está barrando o projeto, por que você... Não estou barrando. Você vai fazer um deep learning que vai dar um resultado, e esse foi um problema, na hora que você for na área de negócio, que o comprador, o cara não vai entender o resultado. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai usar o modelo. E a gente começou a empacar justamente aí. Inverteu, fez um modelo mais simples. É um sucesso esse modelo. Cara, eu conto esse modelo que meu chefe ganhou o prêmio de... A Comgás ficou classificada como uma das empresas mais inovadoras do Brasil com esse projeto. Eu falei, meu projeto, preciso de um aumento. Mas foi um modelo mais simples. Por quê? Porque o comprador que estava na ponta lá da área de supply de gás, o cara conseguia entender o resultado. Então esse foi o acerto. Qual foi o erro? Técnica avançada. Qual foi o outro erro? Tentar construir um modelo, tentar construir uma plataforma, desculpa, sem ter um case atrelado, que é o motivo do que a gente está aqui agora. Na Comgás eu não passei por esse erro, mas na empresa passada eu passei. Não, vamos construir uma plataforma de dados bacana e vou ter todos os dados da companhia aqui. Então, qual o case? O que para de pé e o que paga a conta? Não tem nada. Agora você vai ter dado, você vai ser mais ágil, mas não tem case. Então, o inverso dentro da Comgás funcionou. Funcionou porque a gente tem case atrelado. Acho que esses são os principais pontos, assim. E se você trabalha com SAP, é o outro maior erro que você tem, assim, nada contra ele, porque o SAP ele é muito engessado. Ele traz muita dificuldade para o seu dia a dia. Né, para quem quer trabalhar com plataforma dinâmica. A gente sofreu muito com ele. Até eu ter o que eu tenho hoje em dia, eu sofri bastante. Hoje, para você ter uma noção, eu tenho uma operação que funciona das 6 da manhã até as 8 da manhã para olhar se tudo no SAP rodou, porque eu não consigo fazer automático. Então, esse também é um outro problema. Murilo, tem algum caso curioso para contar para a gente de dificuldades, obstáculos, tretas? Sim, Zé. Bom, eu já comentei aqui um pouco de pessoas, assim como o Thiago falou, né?
E o nosso realmente, o grande desafio é entender a maturidade de onde você está, a área que você está, pessoas que você está, a companhia, objetivo da companhia também, né? Se a gente não pode também falar, pô, minha área está fechada nesse projeto, é o que a gente quer, mas não é o desafio da companhia. Você tem um descolamento total ali de rumos que a área está tomando e a companhia está tomando. Então, é entender o momento certo mesmo de colocar isso, de fazer esse empilhamento, colocar em prática. E caminhando aí bem próximo ao Thiago, que o ótimo é inimigo do bom, a gente teve a sorte de ter as duas frustrações no mesmo momento do projeto. Se fosse separado, o projeto estaria mais atrasado. E a segunda partiu muito de mim mesmo, erro meu mesmo, como líder ali da área e super hypado com o que a gente poderia ter de output. Então, pô, quando a gente vai olhar os nossos moonshots, a gente vai coletar informação de mídias do mercado, transformar isso em qualidade, ver quando eu tenho de capacidade produtiva ociosa em fornecedor, negociar em cima disso, se um cara vendeu fábrica, se vai ter um novo conflito de guerra Ucrânia aí, agora Taiwan e China, o quanto isso vai faltar de material. Esses são os nossos grandes moonshots. E na minha ansiedade aí de ter já isso, pô, acabei de chegar na companhia, estou estruturando a área, já vou botar um projeto foda e vou ganhar prêmio junto com o diretor do Thiago também, vou lá receber o prêmio. E aí teve essa ansiedade que eu também coloquei, passei essa mesma expectativa para todo mundo e todo mundo trabalhou em cima dela. E aí a sorte é que as duas, nós nos frustramos ao mesmo tempo, dá um passo para trás e hoje qual que é a real priorização? O que a gente precisa? A gente precisa disso. Vamos chegar no moonshot? Vamos. Falei, quando a gente chegar, a gente vai lá em Harvard apresentar esse case. Mas no momento certo. Em determinado momento, a gente vai chegar lá. Então, cumprir com as sprints aí de maneira correta, entendimento de maturidade. Uma última rodada aqui, para ouvir um pouco o olhar de vocês três. A gente falou sobre os desafios da evolução da infraestrutura, né? Eu gostei muito do João, que ele falou do encanamento, é bem isso mesmo, né? Então, a evolução do encanamento por onde a informação circula na organização, a adoção, a qualidade do dado, a multidisciplinaridade, a diferença de conhecimento, o processo de aculturação, liderança bem alfabetizada ou não tão bem alfabetizada. E aí eu queria ouvir um pouco da visão de vocês sobre o futuro, olhando para o mercado de uma forma geral, assim. O que vocês enxergam como os principais desafios das organizações nesse momento, ao longo dos próximos anos? Aonde que vocês enxergam a oportunidade? Qual seria o principal obstáculo que as organizações precisariam enfrentar? Uma perspectiva. A gente falou muito de um caso concreto hoje, e eu queria só explorar um pouco a visão do que vocês estão enxergando para frente. Oportunidade, obstáculo, desafio, enfim. Legal. Deixa eu começar falando de forma um pouco mais genérica. Eu acho que hoje a discussão de dados ela não é tão recente, mas a forma como ela ganhou popularidade e como o pessoal está colocando a mão na massa é muito recente. Então hoje a gente está ainda muito numa discussão de foundations, muito numa discussão de, cara, painel, como é que eu uso esse dado, como é que eu trabalho, como é que eu enxergo esse dado no meu dia a dia. Daqui para frente, e acho que a gente está num momento muito de virada de chave até, a gente está muito nesse limiar, como é que eu trabalho cada vez mais com, o que o Thiago falou de análise avançada, como é que eu trabalho cada vez mais com modelo de machine learning, como é que eu trabalho cada vez mais com soluções onde eu consigo trabalhar um ganho muito mais direto para o negócio. Eu não só mais vou dar o insumo, não só mais vou dar a base para tomada de decisão, mas o meu modelo vai, cara, definir a solução, priorizar a solução, cara, às vezes até ir lá e tocar essa solução de forma automática, ou tocar a solução com uma inteligência por trás. E eu levo o meu produto analítico cada vez mais para um ganho direto, cada vez mais para o próprio produto, o próprio modelo direcionar o meu caminho, não mais dar as informações para que eu direcione o caminho. Tá? E aí a vantagem disso, e aí conectando com uma das primeiras perguntas, é que quanto mais direto, mais fácil eu consigo lastrear o meu impacto, mais fácil eu consigo montar o meu case, mais relevante é essa solução,
e mais aderência eu consigo fomentar com esse produto. Então, esse caminho para soluções mais avançadas, para um modelo de machine learning, e saindo um pouco dessa discussão de foundations, eu acho que acho que a principal tendência, o momento de virada de chave que a gente está agora e deve seguir nos próximos anos. Para mim, é ESG, né? É uma agenda extremamente horizontal e para nós mesmo faz parte da nossa cesta de metas. E pensando na nossa área, não adianta nada a gente ser tão inteligente, com tanta informação, tantos dados para fazer essa negociação com fornecedores, com parceiros, mas ainda ter parceiros que estão utilizando carros com alta queima de combustão. Como que a gente reduz a emissão de CO2? Se o cara só tem mulher, 40 a mais ainda, trabalhando de copeira, o que ele está fazendo para a sociedade e devolvendo para a sociedade de uma maneira geral. Então, não é só olhar para o cara e saber quanto ele tem de mulher, quanto ele tem de homem, mas como que ele utiliza isso e devolve para a sociedade da melhor maneira ali e ter isso como ponto decisivo mesmo nas nossas contratações. Para fechar, né, o que eu vejo de desafio vai um pouco até que o Murilo comentou. Primeiro é pessoas. O futuro precisa de pessoas. Não interessa. Só para vocês terem uma estatística rápida, né? Nos Estados Unidos, eles em determinadas escolas, eles já estão ensinando lógica de programação a partir da 6ª série. Não importando qual vai ser a profissão que você tenha no futuro. Qual é a mentalidade deles no futuro? Todo mundo vai ter que saber programar para usar dados. Na Coreia do Sul, na 4ª série, eles já estão explicando o SQL para as crianças. Você fala assim, cara, loucura. Não é loucura. A gente precisa de pessoas. A gente está num país onde a taxa de desemprego, quer você aceite ou não, está em 9% aí, mais ou menos isso, que foi o que soltaram da última vez, correto? Onde na área de dados e tecnologia você vai ter até 2025 500 mil vagas em abertas. É utópico você falar disso. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É o ESG, é a parte social. Então, o primeiro ponto que eu vejo para o futuro muito forte é pessoas. O segundo, que eu bato muito nessa tecla, é qualidade de dados. Não vai interessar não ter qualidade de dados. Não importa, você vai poder criar o modelo que você quiser criar no universo. Sem dados e sem qualidade você não consegue ter. Tem alguns autores que eu gosto bastante. O Andre Ng é um deles, fala bastante sobre qualidade de dados nos modelos mais avançados. E gostaria até de deixar aqui para vocês um livro como reflexão. O nome do livro se chama Inteligência Artificial. O autor é o Kai-Fu Lee. Não sei se vocês já chegaram a ler. Kai-Fu Lee é o ex-CEO do Google na China, né? E aí ele mostra, que é muito interessante, toda a transformação da China para a utilização de inteligência artificial. Cai muito para o que a gente está discutindo aqui agora. Porque a China, se você pegar 30 anos atrás, estava ainda vivendo uma guerra civil internamente. Hoje, a China é potência mundial em inteligência artificial. Se você pegar o discurso do Joe Biden, os 90 primeiros dias dele, ele fala sobre a corrida da inteligência artificial e o quanto eles estão longe da China. Quando você começa a ler esse livro, você vê o quanto a China começou a se importar com pessoas e qualidade de dados. E aí se transformou no que tem. Então, para o nosso futuro, principalmente olhando para o Brasil, acho que a gente tem que olhar muito por pessoas, ESG na veia e dentro das empresas qualidade de dados. Boa, bom encerramento.